Então, desvendando a salvação é o tema da mensagem de hoje. Vejamos então o que a palavra de Deus tem a nos ensinar nesta noite. Então, desvendamos a salvação quando reconhecemos nossa necessidade de Deus. Você já percebeu o quanto nós precisamos de Deus? Procuramos muitas vezes nos satisfazer nos prazeres deste mundo, mas no entanto temos uma satisfação, mas ela é passageira. Nos divertimos, brincamos, mas no outro dia estamos sentindo então aquela ausência, aquela falta, aquele vazio. Então esse vazio só Deus pode preencher. Então essa é a grande necessidade que o homem tem da pessoa de Deus. Então Deus nos completa, porque Ele nos fez para o louvor da sua glória. Devemos então entender este propósito. Deus nos fez com um propósito, e o propósito é honrar e glorificar o seu santo nome. Sendo assim, só Ele, só Deus, tem o poder para nos completar e encher-nos de alegria e paz. Vejamos mais um testemunho de quem desvendou a salvação. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Lucas 19, vamos ler do 1 ao 10. Lucas 19, do 1 ao 10. Lucas, então, é o terceiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, Novo Testamento, capítulo 19, verso do 1 ao 10. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Louvemos ao Senhor em oração. Maravilhoso Deus, Pai Santo, mais uma vez, Senhor, rogamos o Teu santo nome em favor de todos aqui presentes. Te pedimos, ó Pai, nos dá esta lição para que seja aplicada em nossos corações. Que possamos, ó Pai, aprender hoje da Tua palavra, desvendar, Senhor, o segredo da salvação, tendo então a nossa vida salva por Ti. Se algo nos impede ainda de termos uma comunhão plena com o Senhor, que nesta noite seja completamente lançado fora, para que assim possamos ter uma vida disposta e pronta para Te seguir. Nós Te louvamos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Então, nessa série que nós iniciamos, falando sobre desvendar a salvação, nós já vimos 2 testemunhos. O primeiro deles foi o testemunho de Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso que foi à noite, às escuras, se encontrar com Jesus. E ele tinha dúvidas sobre a salvação. E então Jesus, ao perceber esta dúvida, olhar o coração daquele homem e sentir ali qual era a sua dúvida, ele disse então para Nicodemos: Nicodemos, para que você possa herdar o reino dos céus, não só você, mas todas as outras pessoas, é necessário nascer de novo. Nicodemos era um homem
inteligente, um homem que havia sido treinado, tinha sido instruído por mestres da lei. No entanto, ele não compreendeu esta palavra de Cristo. E ele pergunta: mas como assim, Senhor? Eu, sendo um homem já maduro, voltar ao ventre de minha mãe? Ele diz: não, Nicodemos, não é deste nascimento que eu me refiro. Esse é o nascimento da carne. O nascimento que eu me refiro é o nascimento do Espírito. Então é necessário que todo homem que se achegue a Deus, ele possa passar por um processo de renascimento. E esse renascimento é justamente abandonando a vida passada, abandonando as práticas do pecado, para viver uma vida consagrada ao Senhor. Então é isso que Deus espera e deseja de nós. Então o primeiro segredo desvendado é o novo nascimento. A segunda história que nós vimos, ou o segundo testemunho que nós vimos aqui, fala então de um jovem rico, um homem que tinha muitas posses, chega para Jesus e se apresenta a ele, chamando Jesus de bom mestre. Jesus então afirma: por que me chamas bom? Só existe um que é bom, e esse é Deus. Em outras palavras, você me reconhece como seu Senhor? Você me reconhece como Deus? Então, aquele jovem, ele queria saber o que é que ele precisava fazer para ser salvo. O que eu preciso fazer? E Cristo apresenta a ele que não é o que a gente faz, mas o que a gente reconhece. É necessário reconhecer o senhorio de Cristo. É necessário se submeter à vontade do Senhor para as nossas vidas, para alcançarmos assim a salvação. Aquele jovem então diz que observava a lei, conhecia, ouvia falar e tinha esse conhecimento desde sua infância. Jesus então pede a ele: muito bem, então eu vejo que você já tem um breve conhecimento, mas uma coisa te falta para você ser salvo. Vá, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, depois vem e me segue. Jesus tocou num ponto no qual para aquele homem era muito difícil: abandonar a idolatria. Ele adorava o dinheiro. A riqueza para ele era algo de muita estima. Ele tinha a riqueza como seu Deus. E ele confiava na riqueza para então viver uma vida regalada neste mundo. Jesus sabia disso. Jesus conhecia o seu coração. E quando Jesus pede que ele deixe isto, era uma prova de fé. E muitas vezes Deus nos prova. O que é necessário para nós seguirmos a Jesus? O que nos impede de seguir a Jesus? Muitas vezes o que nos impede são amizades. Eu tenho tantos amigos, se eu chegar para eles e disser que eu sou crente agora, o que é que eles vão pensar de mim? Às vezes o que impede é o cônjuge. Eu até queria ser crente, pastor, mas a minha mulher não quer, ou o meu esposo não aceita. Mas a decisão ela é individual. A gente tem que entender que decidir seguir a Cristo é individual. Cada um será salvo individualmente. Eu não posso salvar os meus filhos, como também não posso salvar a minha esposa. Eles precisam ter um encontro com o Senhor e eles precisam ter uma relação íntima com Deus, abandonando o mundo para seguir a Cristo. Chegamos então à história de Zaqueu, nosso terceiro testemunho. Este homem então, por sua vez, era um homem também rico. E era um homem rico, mas no entanto não tinha felicidade. Diz o ditado, que riqueza não traz felicidade, mas compra. Este homem não tinha felicidade, nem muito menos o seu dinheiro podia comprar. Ele era um judeu, mas trabalhava para os romanos. Ele cobrava impostos dos judeus para entregar aos romanos. Por isso, os judeus o consideravam como um homem injusto, um homem pecador, um homem que não merecia nem entrar no céu. Esse era o julgamento que o povo judeu fazia do publicano. Ele não só era publicano, como ele era o chefe dos publicanos. Isso traz a ideia de alguém que abriu uma franquia, Vamos botar aqui essa expressão mais conhecida de hoje, Ele abriu uma franquia. Olha, eu contrato os cobradores, coloco eles para trabalhar e tiro uma porcentagem em cima disso. Então ele ganhava dinheiro,
cobrando as outras pessoas. Isso era tido e visto pela população como algo terrível. Como é que pode? Esse é mais um amante do dinheiro. Este homem, o amante do dinheiro, tinha um ídolo chamado Mamon. Então era o deus do dinheiro. Então esse é um amante de Mamon. Ele adora o dinheiro. Mas esse homem, por algum motivo, ele decide buscar Jesus. Por algum motivo, ele decide conhecer Jesus. Então Zaqueu desvendou a salvação quando teve um encontro com Jesus e reconheceu sua necessidade de Deus, recebendo ou percebendo que tudo que tinha não era suficiente para satisfazer a sua alegria. Antes, era um empecilho para alcançá-la. Então, a sua riqueza, a vida que ele levava, se tornara um empecilho para ele alcançar a alegria, a plenitude da vida. Ele então resolve se desprender de tudo isso para alcançar a liberdade e com toda a alegria adorar ao Senhor. Vejamos então como Zaqueu desvendou a salvação e o que nós precisamos fazer para desvendar também. Primeiramente, para desvendar a salvação é preciso buscar o Senhor. Verso de 1 a 4 diz: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele haveria de passar por ali. Zaqueu, ele tomou uma atitude quando soube que Jesus estava próximo dele. A atitude foi de buscar ao Senhor, buscar conhecer a Deus. Eu não sei o que tem te impedido hoje de buscar a presença de Deus, mas, meu amigo, eu digo a você nesta noite, busque ao Senhor, busque com todo o teu esforço, assim como Zaqueu fez. Zaqueu é um homem baixo, e por esse motivo, Jesus sempre andava com uma multidão ao seu redor. As pessoas queriam curas, as pessoas queriam uma palavra, sempre uma multidão estava a cercar Jesus. Ele, por ser de pequena estatura, não conseguia se chegar a Jesus. Logo, ele pensou, Jesus vai passar por essa estrada. Tem uma árvore aqui à beira dessa estrada, eu vou subir para então de lá ver Jesus. Agora veja bem, que essa atitude tomada por Zaqueu não era uma atitude muito bem vista, não. Ele era um homem da sociedade, da elite. Como é que um homem da elite ia subir numa árvore? Era meio que vergonhoso, mas no entanto ele não ligou para o que os outros poderiam falar dele. Sem contar que naquela época os homens usavam um vestido, né? Aquela túnica, aquele bata. Então imagina um homem tendo que prender aqui o vestido para subir, um negócio meio desajeitado, lá em cima também a visão não é muito boa, né? Então uma árvore de espinhos. Então certamente foi uma dificuldade para que Zaqueu então encontrasse Jesus Cristo, mas ele não mediu esforços. Muitas vezes você está em sua casa e vem aquele desejo de falar com Deus, de conhecer o Senhor, e quando chega o domingo, você sabe que é o dia que tem cultos, e aí sempre acontece um empecilho. Chega um amigo na hora que você está se preparando, ou você recebe um telefonema, um problema para resolver. Sempre surgirão impedimentos para que você venha à casa de Deus, para que você encontre a Jesus. Mas faça como Zaqueu. Supere todos os obstáculos. Busque ao Senhor. E certamente você será achado por Ele também. Veja o que diz a palavra de Deus. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
A busca que nós devemos fazer com relação a Cristo, com relação a Deus, deve ser uma busca constante. Não devemos buscar o Senhor somente quando estamos passando dificuldades. Estávamos comentando hoje pela manhã que muitas vezes o que leva o homem a buscar a Deus são os males da vida. E não deveria ser assim. A nossa busca por Deus deveria ser quando estamos também em situações boas, em situações agradáveis. Por agradecimento, por gratidão a Deus, deveríamos buscá-lo. Mas geralmente não é assim que funciona. Quando é que uma pessoa mais busca a Deus? Quando está no leito do hospital. Quando está acamado e as notícias não são boas, é a primeira coisa que ele pede. Traz uma Bíblia para eu ler. Ele fazia tempo que não lia a Bíblia. Ele pede, olha, fale lá para os irmãos orar por mim. Peça o pastor que ore por mim. Peça o pastor que venha aqui me visitar. As pessoas buscam quando estão lá no leito, no momento já quase de passagem, né? Quando já estão desenganados dos médicos. E aí vão buscar o Senhor. Mas Deus deseja que nós o busquemos enquanto temos vigor e força. Enquanto podemos fazer alguma coisa por Ele. Nós somos chamados para servi-lo, para fazer a sua vontade. E como é que vamos fazer isso? Acamados. É necessário, meus amados, que busquemos ao Senhor de todo o nosso coração. Busquemos ao Senhor com todo o empenho, com toda a força, e que nada nos impeça de buscar a presença de Deus ou de estar na presença do Senhor, buscando adorá-lo como Ele merece, com honra e glória. Em 2 Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está aguardando, lá nos céus, o nosso clamor, a nossa busca por Ele. E sempre que o buscarmos, Ele estará sempre pronto para nos ouvir e responder. E a resposta de Deus sempre será: eis-me aqui, filho meu, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor sempre terá uma palavra de conforto, uma palavra que vai vir ao nosso coração, saciando nossas necessidades. Então, assim, o busquemos de todo o nosso coração. Como o texto aqui de 2 Crônicas afirma, né, que muitas vezes a falta de busca da pessoa de Deus é as consequências males que ocorrem em nossas vidas. A nossa terra fica seca, a nossa videira não dará frutos. Então Deus quer transformar isso. Não sei qual a dificuldade você esteja passando na vida nesse exato momento, não sei que aflição você esteja passando, mas de uma coisa eu sei, que Deus está pronto para regar a tua terra, para derramar chuva de bênção sobre sua vida. Mas para isso você precisa buscar. E além de buscar, converter-se dos seus pecados. Essa palavra converter traz a ideia de mudança de direção. Você seguia um caminho largo, um caminho sem controle, seguindo a boiada, seguindo o curso do mundo, o caminho que todo mundo vai, e então você precisa abandonar esse caminho e voltar-se para Deus. E o caminho que leva a Deus é um caminho estreito, um caminho difícil, não é fácil não, é um caminho de luta. Todos os dias a gente precisa dizer não para o pecado. Todos os dias a gente precisa resistir contra as tentações do inimigo. Todos os dias a gente precisa reforçar e fortalecer a nossa fé, para que assim possamos viver uma vida que honra e glorifica o nosso Deus. Aquele que realmente busca o Senhor e se converte dos seus maus caminhos, ele terá o perdão de Deus pleno e perfeito. O perdão que nós necessitamos, porque este perdão não só sara a nossa alma,
como também sara a nossa terra, sara a nossa vida, a nossa nação, a nossa família. Queremos graça e felicidade no nosso lar somente com Jesus. Sem Jesus, será um lar atribulado, um lar de dificuldades. Mas com Jesus, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Isaías 55:6 reforça ainda mais essa ideia e diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não deixe para amanhã. Não tome a decisão de seguir a Jesus mais tarde. Mais tarde eu tomo essa decisão. Eu tenho um irmão que ele falava muito isso. Quando eu for bem velhinho, a minha mãe pregava para a gente, e ele dizia: mãe, quando eu for bem velhinho, estiver no fundo de uma rede, aí eu vou seguir Jesus. Graças a Deus que Deus mostrou para ele que não era dessa forma que ele o queria. E ele resgatou antes. Mas muitas vezes esse pode ser o nosso pensamento. Esse pode ser o seu pensamento. Eu ainda sou muito novo, ainda tenho muito que conhecer, eu ainda tenho muita coisa para fazer, eu tenho que aprender ainda muita coisa neste mundo. Olha, esse mundo é passageiro. O dia de amanhã pertence a Deus. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Então, entrega o teu caminho ao Senhor hoje. Confessa o nome dEle, pede perdão pelos teus pecados. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Porque o dia de amanhã pode ser tarde demais. Então, se Deus te chama hoje, responda para Ele: eis-me aqui, Senhor. Faz a tua vontade em minha vida. Em segundo lugar, para alcançar ou desvendar a salvação, é preciso receber o Senhor. Então Zaqueu primeiramente buscou. E como foi que ele fez essa busca? Superando os obstáculos. Tentou passar pela multidão e viu que era difícil, subiu numa árvore. E de lá ele foi encontrado por Jesus. Vejamos então o segundo passo que ele deu, que foi receber o Senhor, versos 5 e 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria Jesus. Meus irmãos, receber Jesus é reconhecê-lo como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Nós precisamos de Cristo. É o presente de Deus para a nossa salvação. Ele é o presente de Deus. Deus nos deu este dom, o seu Filho amado, para vir a este mundo morrer em nosso lugar. Receber Jesus é se desprender deste mundo e se colocar à disposição dele. Zaqueu, eu fico imaginando, né? Um homem que estava procurando apenas ver Jesus, buscando ver Jesus. E quando de repente Jesus aparece embaixo daquela árvore e chama pelo nome. Quando nós reconhecemos o Senhor como nosso pastor, Ele também nos reconhece como sua ovelha. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu as conheço pelos nomes. Eu as chamo pelo nome e elas me seguem. Assim Jesus tem nos chamado, a cada um aqui presente. Talvez hoje seja o dia, a noite, que o Senhor escolheu para te chamar você, intimamente. Esse chamado é íntimo. Aqui com Zaqueu foi através de palavras, né? Um chamado meio a uma multidão, ele foi escolhido. E é um grande prazer e um grande privilégio. Acredito que aquela grande multidão que cercava Jesus, qualquer um ali se sentiria muito feliz e satisfeito em poder receber Jesus em casa. No entanto, Zaqueu foi o escolhido para receber Jesus. E se você já foi escolhido por Deus em algum momento da sua vida e hoje está aqui, saiba que a forma de receber Jesus, uma vez tendo sido escolhido por Ele, é se dispor ao seu serviço. Como diz aqui o texto: Zaqueu
desceu depressa e o recebeu com alegria. Aonde foi que Zaqueu recebeu Jesus? Primeiramente em seu coração. E em segundo lugar, ele levou Jesus para onde? Para a sua casa, para a sua família, para o seu lar. Aquilo que nós recebemos de bom, irmão, nós queremos compartilhar com quem amamos. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Assim Zaqueu fez. Correu para casa, levando Jesus, juntamente com seus discípulos, e ali teve um momento de comunhão, um momento de serviço. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 1,6. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, informa que ele está alegre com aquele povo que recebeu a palavra com alegria. E a palavra é um dos adjetivos usados para Jesus Cristo, o verbo de Deus, a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a plena revelação de Deus. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus Cristo, o Filho de Deus, que viria ao mundo, que se sacrificaria, que voltaria ao reino celeste, depois conduziria o seu povo a este lugar celestial. Então toda a escritura está revelando esta pessoa. E quando Jesus vem ao mundo, ele se torna o verbo que se fez carne. A palavra que encarnou neste mundo, assumindo então a forma de homem para nos deixar o exemplo para ser seguido. Logo assim, temos esse testemunho. Mas, como diz o texto aqui em Tessalonicenses, que estes irmãos receberam esta palavra, receberam a Cristo, posto que por meio de muita tribulação. Lembra? Quando Jesus estava na casa de Zaqueu, o que é que o povo falava de Jesus Cristo? O povo dizia justamente isso. Verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Como é que pode isso? Como é que Jesus é um mestre e vai se hospedar na casa de um pecador? Havia esse burburinho, esse murmúrio do povo. Isso era o quê? Tribulação, irmão. Isso era um conflito. As pessoas estavam ali falando mal de Zaqueu. Zaqueu procurando Deus, procurando mudar de vida, e as pessoas malhando Zaqueu. Não vai ser diferente conosco. As pessoas vão te apontar quando você decidir buscar a Cristo. Quando você receber Jesus na sua vida, no seu coração, na sua casa, as pessoas vão falar mal. Mas, no entanto, não se importe com isso. Porque eles falarão mal no início, mas depois será justamente você que eles vão procurar quando estiverem passando por alguma aflição, por alguma dificuldade. E você terá o privilégio de conduzi-los ao Senhor. Olha, por esse caminho aqui. Lembro muito de uma senhora, no início da minha fé. Essa senhora viu a minha mudança, depois que eu comecei a seguir a Cristo, depois que eu comecei a servir ao Senhor. E aquela mulher chegou para mim e disse: Sibério, eu tenho percebido uma mudança em você, você tem se tornado uma pessoa melhor, e eu tenho gostado muito do que eu tenho visto através da sua vida. E eu queria muito que você levasse o meu filho também para a igreja. Eu olhei para ela e disse: muito bem, agradeço suas palavras de reconhecimento em ver esta mudança, essa transformação acontecendo na minha vida. Eu posso sim levar o seu filho para a igreja, mas eu queria dizer uma coisa para você, que mais impactante do que a mudança que ocorreu na minha vida
seria você permitir que Deus transformasse a sua vida também. Se você for também buscar o Senhor, você será um exemplo para o teu filho. Porque os pais deixam exemplo para os filhos. E a priori ela não quis. Não, eu estou bem, eu não estou fazendo nada de errado. Leve o meu filho que está andando pelos caminhos errados. Esse eu vou convidá-lo. Mas lembre dessas palavras. Os anos se passaram. Eu iniciei um trabalho bem próximo da casa dela. E ela foi a esse trabalho e ela entregou a vida a Jesus naquele lugar. E louvado seja Deus por isso, porque Deus, Ele trabalha na vida do que crê. E assim, quando nós passamos por tribulações e dificuldades, perseguições, certamente virá a alegria, a satisfação. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá sempre pela manhã. E assim diz o texto, que posto por meio de muita tribulação, aqueles homens aceitaram a palavra, mas com a alegria do Espírito. O Espírito satisfazia o coração deles, porque sabiam que tinham tomado a decisão certa ao lado do Senhor. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então a atitude de Zaqueu em descer daquela árvore apressadamente, como Jesus pediu, demonstrou logo a disposição dele de servir a Jesus. Estou aqui, Senhor, pronto? Não precisa pedir duas vezes. Nós não somos como aqueles meninos teimosos, né? Que a gente pede uma vez, duas, três e nada. É muito ruim quando a gente precisa pedir algo várias vezes a uma pessoa para que ela possa realizar a tarefa. Mas quando alguém diga o que é que eu posso ajudar. Rapaz, é muito bom. Então é muito satisfatório. Então essa satisfação Jesus tem conosco, quando nos dispomos a recebê-lo, quando nos dispomos a fazer a sua vontade, a cumprir com o seu propósito. Logo, assim, somos instruídos pela palavra a servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Seja essa a nossa atitude, ao ouvirmos o chamado de Deus. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me diga para onde é que eu preciso ir, o que é que eu preciso fazer, eu estou pronto para te seguir. E Salmo 100, verso 2, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. É assim que Zaqueu se apresenta ao Senhor. Ele se apresenta rapidamente, ele se dispõe rapidamente, e diz o texto que ele o recebeu com alegria. Ele não titubeou, ele não pensou duas vezes. Rapaz, vou receber Jesus, mas ele não vem só não, ele vem mais 12 discípulos. Já pensou, 13 pessoas na minha casa para comer. Tem vez, rapaz, para chamar o pastor para tomar um café em casa é uma dificuldade, né? Imagine 13, o pastor mais os diáconos da igreja. Eita, menina, é pesado, né? Não é para qualquer um, não. Então, mas ele não pensou nisso, não, irmão. Ele só estava satisfeito e feliz em receber Jesus na sua casa. Então, essa é a alegria que nós devemos ter em receber o Senhor, os seus servos e todos aqueles que compõem o reino de Deus. A alegria de recebê-los e de servi-los, porque assim o Senhor recebe a nossa adoração. Quando fazemos qualquer serviço a um dos pequeninos do Senhor, é a Ele que nós fazemos. Quando procuramos ajudar um necessitado, o Senhor diz que é a Ele que nós estamos fazendo. É como se fosse Ele próprio que nós estivéssemos recebendo e suprindo a necessidade. Então assim devemos estar prontos para servir ao Senhor, mas servi-lo com alegria. E essa alegria só virá se realmente o recebermos de todo o nosso coração. Deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa Jesus entrar no seu lar, na sua casa, na sua família. E você provará dessa alegria plena
que vem do Senhor através do seu Santo Espírito. E em terceiro e último lugar, para desvendar a salvação, é preciso resolver confiar no Senhor. É uma decisão que nós precisamos tomar. A busca que Zaqueu fez, depois a escolha, ou ele recebeu o Senhor, agora ele tomou uma decisão. A decisão que ele tomou foi a decisão de confiar na palavra do Senhor. Ele resolveu, é como diz o texto. Vejamos lá o versículo 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Meu irmão, uma atitude nobre, uma atitude de alguém convertido, a atitude de alguém realmente transformado. Então essa atitude de Zaqueu foi a atitude justamente inversa do jovem rico do domingo passado, quando Jesus pediu que ele vendesse os seus bens e desse aos pobres, depois viesse e seguisse a Jesus. E ele saiu entristecido, porque era dono de muitas propriedades. Para ele, aquelas propriedades tinham mais valor do que Deus. Já Zaqueu percebeu que não adiantava ele ter muitos valores e, no entanto, perder a sua vida. Diz as Sagradas Escrituras, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quando nós morrermos, não vamos levar nada deste mundo. Então devemos ter esse discernimento. Então Zaqueu percebeu isso, e ao perceber, ele tomou atitude. É interessante que Jesus não exigiu como exigiu do jovem rico. O jovem rico, Jesus pediu: vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Depois você vem e me segue. Nessa ocasião, Zaqueu não conhecia nem essa história, não tinha visto nem esse acontecimento. No entanto, o Espírito Santo havia tocado em seu coração e ele já tinha demonstrado uma atitude de servidão ao buscar ao Senhor, ao receber Jesus em sua casa e em seu coração, e agora a disponibilidade, o desprendimento deste mundo. Irmão, não tem como nós alcançarmos a salvação enquanto estivermos enraizados neste mundo, enquanto estivermos cravando nossas unhas neste mundo. Daqui ninguém me tira. Então esse mundo é passageiro. Por mais que nós duremos aqui 80, 100 anos, no entanto, um dia chegará ao fim. E as decisões e tudo que fizemos neste mundo refletirá na eternidade. Se durante a nossa vida neste mundo oferecemos a nossa vida para Deus, teremos a eternidade ao lado de Deus. Mas enquanto nossa vida neste mundo nos dedicamos a só satisfazer os desejos do nosso coração, então nós não teremos lugar ao lado de Deus. Pelo contrário, teremos uma eternidade longe de Deus. E esse é um lugar terrível. Não queira você estar no lugar onde Deus não está presente. A ausência de Deus é escuridão, porque Deus é luz. A ausência de Deus é dor, é tristeza, porque na presença de Deus, a Bíblia diz que Ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima. A dor, o sofrimento já não existirá. Então, esteja você preparado para passar a eternidade na presença do Senhor. E essa preparação começa aqui e agora, recebendo Jesus como único e suficiente Salvador. Salmo 31, 14. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus.
O salmista reconhecia que sua confiança deveria estar plenamente no Senhor. E o Senhor aí em letra maiúscula, que é uma referência a Deus. Então este Senhor é Deus. E a nossa vida, nós devemos confiar plenamente em Deus. E sendo Ele o nosso Deus, certamente nada nos faltará. Salmo 37, verso 3. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor e faz o quê? Zaqueu, quando decidiu, por livre e espontânea vontade, sem nenhuma pressão, sem nenhuma exigência de Jesus, ele decidiu dar a metade dos seus bens aos pobres. Ele fez o bem? Com certeza. Ele estava ali mostrando ao Senhor que ele não estava preso a este mundo. Ele estava pronto para seguir Jesus. Não eram os bens materiais que iriam impedir que ele começasse essa jornada ao lado de Cristo. Então, meu amado, eu não sei o que te impede. Como já disse anteriormente, pode ser amigos, podem ser familiares, pode ser o trabalho, pode ser muita coisa. Mas saiba de uma coisa, tudo que você precisa está em Deus. Confia nele e faz o bem. E fazer o bem é confiar em Deus. Fazer o bem é entregar a vida a Ele. Fazer o bem é obedecer a sua palavra. E ele confirma isso no restante do verso dizendo: habita aqui nessa terra e alimenta-te da verdade. Que verdade é essa que nós devemos nos alimentar? João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade que nós devemos nos alimentar está aqui diante de nós, a palavra de Deus. Esse é o nosso alimento diário, é o pão diário. Então todos os dias, ao despertar, pegue sua Bíblia, fale com Deus, ouça Deus falar com você, porque através das Escrituras, Deus fala conosco. E uma vez conhecendo a verdade vai nos libertar. Uma vez nos alimentando desta verdade, nós não seremos enganados por qualquer vento de doutrina que surge nesse mundo. Pelo contrário, estaremos preparados para enfrentar toda e qualquer situação. Então a nossa confiança deve estar voltada ao Senhor e buscando a sua palavra diariamente. E Salmo 37 ainda, verso 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Zaqueu deixou de confiar na sua riqueza. Zaqueu deixou de confiar no seu poder, e ele passou a confiar no Senhor. Acredito que essa expressão, essa ideia que ele passa de se alguém eu roubei, eu tomei algo de alguém, eu retribuirei, eu devolverei 4 vezes mais. Se roubei alguma coisa de alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Essa atitude, irmãos, é uma atitude de confiança. Aquele homem podia perder tudo que ele tinha, porque a grande parte do que ele tinha de valor vinha de confisco, de retirada injustamente. Digamos que o Império Romano, ele cobrasse 1 denário por cada habitante. Ele ia lá e cobrava 2. É o do rei e o meu. Então ele extorquia as pessoas. Ele ganhava em cima dessas cobranças. Tanto que ele contratou pessoas para trabalhar para ele, para fazer cobranças. Então, certamente, ele era um homem de muitas posses. E essa decisão que ele toma de dar a metade de antemão e estar preparado para restituir aqueles que lhe pedissem prova da sua fé, mostra justamente a confiança que ele depositará agora
no Senhor. A partir de hoje, eu só confio no Senhor e na força do seu poder. Então, o poder de Deus, ele é transformador. Se você confia nele, o mais ele fará. Concluindo então, vimos por meio desta mensagem que para desvendar a salvação é preciso buscar intimidade com Deus, recebê-lo como Senhor de nossa vida e confiar a nossa vida em suas mãos. Você está preparado para receber Jesus em sua vida hoje? Ele te chama para uma nova vida. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não queira, meu amado amigo, estar debaixo da mão de um Deus irado, porque é muito pesado. O salmista Davi disse assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Então, hoje é o dia. Cristo te chama. Confessa o teu pecado diante do altar de Deus. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.